Olá, internet! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dona Solis. Artemisia Lopes falando aqui com vocês. E se você gosta de cultura pop e vai novo por aqui, já se inscreve aí embaixo, já deixa o like no início do vídeo, que por aqui a gente tá sempre trazendo reviews, teorias, análises sobre o que tá bombando aí no mundo da cultura pop. E hoje a gente tá aqui, né, pra comentar aí o 7º episódio da 7ª temporada de Riverdale. Então roda logo essa vinheta. Então, né, pessoal, bora comentar aí esse episódio 7 aí da 7ª temporada de Riverdale, né? Uma temporada aí que tá fazendo muita referência aí aos quadrinhos, né? Com essas tramas aí meio trocadas, né? Os personagens não se lembram, né, da real verdade por trás de tudo que tá acontecendo ali dessa realidade aí dos anos 50. E eu vou comentar, né, como eu sempre faço nos meus reviews de Riverdale, eu vou comentar aqui por arcos de personagem, né? Cada um dos arcos que a gente teve aqui nesse episódio. E assim, gente, eu vou começar falando, né, da Verônica aqui, né, nesse episódio, né? Eu não ia começar falando dela, mas eu decidi começar falando dela porque ela teve um arco bem peculiar aqui nesse episódio, né? Quase que, sabe, meio que insignificante de certa forma se você parar pra pensar, né? Não que eu não tenha gostado, né? Mas eu acho que eles deram um arco pra ela que serviu mais pra reforçar um pouco mais desse lado da personalidade dela, né? E se você parar pra pensar, né? Todos os personagens aqui nesse episódio, eles meio que, basicamente, cada um teve ali, literalmente, o seu próprio arco em si, né? Não foi um arco ali que girou em torno de alguma relação com algum personagem, né? Foi meio que basicamente uma jornada própria e singular ali de cada um deles, né? E isso principalmente aconteceu aqui no caso da Verônica, né? Porque nesse episódio aqui, né, do meio pro fim, todos os personagens ali, eles foram punidos, né? Tiveram consequências ali dos atos deles, né? Lá no último episódio, né? Principalmente ali pro Art e pra Betty, né? Mas isso também acabou refletindo ali, respingando ali na Verônica. E ela é meio que castigada ali pelos pais dela, né? E ela é obrigada ali a trabalhar no cinema ali da cidade de Riverdale. E aí, basicamente, o arco dela gira em torno, né, dela indo trabalhar aí nesse cinema, né? E é um pouco monótono, né, gente? Porque basicamente do meio pro fim ela acaba descobrindo, né, e se comovendo ali com uma coisa que tá acontecendo ali no cinema, né? Que do meio pro fim, né, basicamente o cinema, ele não tá tendo muito público, né? Muitas pessoas não querem, né, ir ali pro cinema, né? E ela acaba ali se envolvendo com o dono ali do cinema. E do meio pro fim ela acaba se empolgando, né, em querer ajudar o cinema e trazer, né, o público ali de volta pro cinema. E eu senti muito, né, eu não sei se foi proposital, né, ou não, mas eu senti um pouco de que me lembrou muito, né, aquela trama que foi o Jughead, né, que ficou envolvido ali quando teve toda aquela polêmica lá na primeira temporada, né, do drive-in, né, que era aquele cinema ao ar livre, né, e eles citam isso aqui nesse episódio, né, de que o público, né, não tá querendo ir no cinema, né, isso ali nos anos 50, né, por causa da popularização ali do drive-in, né, que é aquela coisa do cinema ao ar livre, né, que a pessoa fica ali no carro e tem um telão ali na frente, né, e por causa disso o cinema tá passando aí por esses perrengues, né, então eu senti que, eu não sei se foi uma referência, se foi proposital, ou se realmente foi aleatório mesmo, que acabou casando, né, com a trama que tá acontecendo aqui nesse episódio, né, mas eu senti sim essa referenciazinha, me lembrou na hora do Jughead ali na primeira temporada, né, eu acho que eles só trocaram, né, eu acho que foi a vez aqui da Verônica, né, passar por essa situação aqui nesse episódio. Então eu senti que foi uma referenciazinha aí. E aí papo vai, né, papo vem, né, e a do meio pro fim a Verônica acaba descobrindo que o dono ali do cinema acabou vendendo, né, tá quase vendendo o cinema pra umas pessoas. E ela acaba descobrindo que ele tá vendendo o cinema ali pros pais dela. Só lembrando, né, que nessa realidade aqui dos anos 50, a Verônica, ela é filha de dois grandes, né, magnatas poderosos, né, não muito diferente, né, da Verônica que a gente conhece, né, aqui ela também tem aquela mesma coisa de ter uma relação bem conturbada com os pais dela. Aqui no caso, né, por causa do trabalho, eles são bem afastados dela, eles quase não falam, ela vive ali sozinha, né, ela não tem ali a presença dos pais com ela. E aí, a partir disso, ela decide afrontar, né, os pais delas, assim, com bastante veemência. E aí, do meio pro fim, né, ela usa um quadro muito valioso que ela tem ali na casa dela, e ela meio que faz uma troca, entre aspas, né, claro que ela diz ali pro dono do cinema que esse quadro vale muito dinheiro, né, inclusive muito mais do que os pais dela estão oferecendo, e ela basicamente compra ali, né, o Babilônia, né, pra quem não sabe, acho que foi uma referência realmente, de fato, aí, ao Babilônia, né, que a Verônica gerencia, né, na nossa Riverdale, que a gente conhece, né, então eu acho que nesse caso aí foi proposital, né? Não é por acaso que é o mesmo nome, né? O nome do cinema, esse é o nome ali do bar que a Verônica gerencia, né? Não sei se
foi proposital ou se é alguma referência também à nossa Riverdale que a gente conhece no sentido de ser um easter egg, de que existe alguma coisa ali por trás desses acontecimentos, sabe? Que seja algum tipo de referência para que eles consigam se lembrar, talvez, né, da verdade, do que tá acontecendo. Fica aí o questionamento, né? Então aí a Verônica, né, ela acabou se tornando aí a nova dona aí do cinema e muito provavelmente ela vai tocar esse negócio aí pra frente, né? Claro que não poderia ser diferente, né? A Verônica, mesmo que seja que nessa realidade dos anos 50, ela continua sendo aí uma grande dona e gerenciadora aí de negócios, né? Mas aqui no caso, né, principalmente ela tá usando muito disso pra tentar confrontar ali os pais dela, né? E mesmo que esse arco, assim, da Verônica, se a gente parar pra pensar, né? Porque nesse episódio também tem muito aquela coisa de enfrentar os pais, sabe? Que, tipo assim, que todos eles passam por essas problemáticas aqui nesse episódio, né? E nesse caso isso serviu pra Verônica, né? Que ela tá peitando ali os pais dela, eles não vão mais deixar, ela não vai mais deixar, né? Que eles controlem a vida dela, né? Então, muito provavelmente, não sei se isso vai ter consequências aí pra ela, ou se vão aparecer mais problemas aí pra ela mais pra frente, né? Mas foi um arco meio avulso, se você parar pra pensar do restante do episódio, né? Mas vamos ver o que vai ser aí da Verônica aí nos próximos episódios. E agora eu sigo pro arco aí do Jughead aqui nesse episódio, né? Gente, assim, eu vou ter que ser obrigada a falar, a dar minha opinião, que assim, gente, toda essa trama do Jughead, né, eu acho que eu comentei no meu último review, né, que eu tô achando bem chato, né, eu tô achando assim, sabe, tá muito desinteressante de se acompanhar. Eu vou reiterar novamente, igual eu falei no último review, de que eu tô sentindo falta daquela pegada investigativa da série que a série tinha na primeira temporada, né? E eu achei que ia ter aqui também, com toda aquela trama do assassinato dos pais da Ethel, né? Por mais que tudo bem, que tá se passando nos anos 50, e eu não sei se eles não querem que a série tenha essa mesma pegada que tinha na primeira temporada, apesar de ser, né, um reboot, né, que a história tá começando novamente, né, só que nos anos 50, mas sabe, eu pessoalmente eu tô sentindo falta disso na série, né, e eu tava cogitando de que a trama da Ethel tava sendo totalmente esquecida ali no churrasco, né? E assim, toda essa trama do Jughead pra mim continua muito desinteressante, né? Por mais que ali no finalzinho, né, nesse episódio aqui, aconteceu uma coisa que eu fiquei tipo, acho que eles não esqueceram, né? Que eu vou comentar aqui com vocês. Mas assim, de maneira geral, eu esperava um pouco mais da trama do Jughead, né? Eu tô sentindo falta daquela coisa que ele era da primeira temporada, sabe? Claro que lá tinha aquela coisa de que ele fazia dupla com a Barry, né? E aqui não tem muito disso, né? Mas, sabe, eu tô sentindo falta disso, né? Claro que tá sendo divertido de ver mais desse lado de escritor dele, né? Que ele já é um garoto diferente da primeira temporada, que ele é um garoto aqui mais entusiasmado, né? Mais alegre, porque ele tá fazendo o que ele gosta, né? Ele tá trabalhando ali na editora, escrevendo histórias, né? Mas, assim, essa pegada investigativa pra mim, sabe? Tipo, parou, parou, aí do nada agora é outras coisas, tipo, sabe? Eu tô achando muito estranho. Mas assim, basicamente aqui nesse episódio, o Jughead continua encrencado nesse lance de tá escrevendo, né, histórias ali em quadrinhos. Inclusive, eu vou comentar com vocês que, assim, gente, eu não dá pra passar pano pra uma coisa assim que eu fiquei observando aqui nesse episódio, né? Que assim, que o Jughead, que nesse episódio, ele é basicamente meio que ameaçado ali de ser expulso da escola caso ele continue escrevendo ali aquelas histórias ali pra editora. E aí eu fiquei pensando que, tipo, gente, ele é menor de idade e, tipo assim, eles basicamente, tipo, ameaçando tirar o garoto da escola. E ali nas entrelinhas até ameaçando, tipo, meio que processar ele. Eu fiquei pensando, gente, ele é menor de idade, tipo, isso não devia ser uma coisa pra se tratar ali com os pais dele, pra se conversar com os pais dele. E eu sei que, tipo assim, que já foi, isso foi mostrado na série, inclusive que foi uma maneira que eles encontraram de justificar, né, as coisas, que o pai do Jughead aqui nessa realidade dos anos 50, ele é um cara que basicamente largou ele ali à míngua, né, e foi-se embora e fugiu de moto e tudo mais. Tudo isso porque a gente sabe que o ator, né, que fazia ali o pai do Jughead, ele não tá mais na série, né, ele não participa mais da série, e ele também não apareceria assim, aqui, né. Mas assim, gente, ainda assim, eu senti falta de uma coisa mais incrível, sabe? Tipo assim, sei lá, tudo bem que o ator não pode participar, né, mas a gente não sabe nada da mãe dele aqui nessa realidade. Tipo assim, sei lá, nem que fosse uma ligação ou uma carta, sabe, qualquer coisa, nem que fosse, sabe, uma voz aleatória só pra parecer que é o pai dele ali, sabe? Qualquer coisa, a gente sabe, tipo assim, o Jughead, a gente sabe que nessa realidade ele é literalmente um garoto que ele é largado, mas assim, sabe, tipo, nem pra a mãe dele aparecer, nem que fosse, tipo assim, com uma voz aleatória mesmo, a mãe ou o pai, sabe? Eu fiquei tipo assim, gente, eles estão ameaçando uma criança e, sabe, cadê os pais? Por mais que a gente saiba que ele não tem mais, assim,
qualquer coisa, já que não tem um pai, a mãe dele. Então isso me pegou demais, essa coisa assim de suspensão de descrença, eu fiquei meio assim, né? Mas mesmo assim, né, rola essa coisa com o Jughead aqui. E aqui também aquele mesmo carinha lá, que era aquele escritor, que eu achava que ele era o maior Zé Ruela da vida, ele volta aqui nesse episódio, ele basicamente meio que virou mentor do Jughead. E, gente, é ele quem meio que vai lá representar o Jughead, né, tipo, ser o adulto ali, responsável por ele, né, tipo, eu achei assim, eu fiquei tipo, gente, como assim? Ele não é nada do Jughead e ele ali representando ele, só porque ele trabalha na editora, né, mas... Enfim, sigamos o roteiro. E aí, né, ele meio que ajuda o Jughead com essa questão aí. E aí também pro fim, né, o Jughead fica naquela de eu saio da escola ou eu continuo seguindo aí o meu sonho. E aí também pro fim eles entram num acordo de que o Jughead meio que vai escrever ali usando pseudônimos, né, ele conta isso aí com o Jughead. E que o Jughead vai passar a meio que colaborar ali numa história meio que infantil e tal, mais family friendly, né? E eles tentam convencer os diretores ali com essa historinha pra que o Jughead se mantenha na escola e ao mesmo tempo ele continue escrevendo ali na editora. E aí fica acordado aí dessa forma e dessa questão. Eu ainda acredito que vai aparecer algum tipo de problemática em relação a isso, principalmente com o que acontece ali no finalzinho do episódio. E né, eu venho comentando, né, que eu tô sentindo falta da Ética, a Eto tá esquecida aqui desse episódio, que a trama ali do mistério tava meio, né, barrada ali na série e tal. E aqui parece que realmente a minha teoria de que eles estavam só guardando, né, informações e tal, estava certa. Porque no finalzinho do episódio, o escritor ali, que é o mentor do Jughead, ele é surpreendido ali com, né, o Milkman, né, o homem de leite. E aí o episódio termina e a gente fica se questionando, será que ele vai dar uma falecida, gente? Será que ele foi ali de arrasta pra cima? Será que ele morreu? Será que aquele garoto aqui é o tal do assassino, mesmo que matou os pais da Ethel, sabe? Eu achei tão esquisito quando eu me deparei, mas será que tem alguma coisa a mais por trás disso? Isso me deixou ansiosa porque me alimenta uma esperança de que essa trama vai se desenvolver aí no próximo episódio, né? Que eu acredito que talvez seja o caso, né? Ainda não assisti a promo, né? Mas se, né, o mentor do Jughead, ele realmente morrer, com certeza o Jughead vai, né, fazer alguma coisa em relação a isso. Talvez até eles tragam a Ethel aí de volta, né? Não sei, mas assim, foi preciso o cara morrer pro Jughead voltar a se importar com a Ethel, tipo... Por mais que, tipo, ela foi trancafiada lá com as feiras e tal, né? Mas assim... Não sei, né? Vamos ver, mas eu acredito que agora essa trama aí desse Milkman, desse assassino, talvez deslanche aí com essa possível morte aí do escritor de Jughead. Ele vai embarcar, né? Voltar a embarcar aí nesse mistério. E finalmente, né, o grande cerne aqui desse episódio, né? Que foi Betty e Art, né? Que eles sofreram muito aqui consequências do que aconteceu com eles ali, né, no último episódio, né, que eles foram pegos ali no flagra pelos pais deles e eles foram aqui castigados aqui nesse episódio. E eu achei curioso, né, que como eu comentei, né, no caso da Verônica, que muito aqui desse episódio gira em torno dessa coisa do enfrentamento ali dos pais, né, tipo, ser afrontoso nessa época aí dos anos 50, isso também acabou acontecendo aqui com o Art e a Betty, né, porque do meio pro fim, né, basicamente eles meio que enfrentam as consequências ali do que eles fizeram. E assim, gente, no caso, né, porque se espalha, né, a fofoca ali pela cidade, né, e eu achei curioso, né, a forma como que foi tratado as coisas aqui, porque eles se aproveitaram desse pano de fundo ali dos anos 50, né, pra trazer um pouco daquelas costumes ali da época, né, porque basicamente a Betty, né, ela passa a ser vista ali pela cidade como uma garota, né, aproveitadora, né, como uma qualquer, né. E já pro Art a coisa já é meio diferente, né? Ele já é tratado ali como um garanhão, né? Um pegador, tipo, se deu bem, pegou mais uma. Então rola um pouquinho dessa crítica, né? De certa forma, desse debate aí, dessa coisa do machismo, né, gente? Tipo assim, a diferença aí na forma de tratamento pros dois, né? Nessa questão. E eu também achei interessante, né? Que no caso da Betty, ela decide usar disso pra meio que enfrentar os pais dela ali, só que bem mais diretamente, né? Porque basicamente como castigo, né? A Betty é obrigada a trabalhar ali no programa que os pais dela têm ali na TV. E é claro que ela tá rodeando nisso, né? E ali também pro fim, eles meio que passam a querer controlar a vida dela, né? Tipo, querer que ela faça isso e aquilo. E ela não tá
tá gostando muito disso, né, gente? Então rola toda essa questão dela querer enfrentar ali os pais dela, de não querer fazer o que os pais dela querem que ela faça, o que eles ditam pra ela. Então eu achei bem interessante assim essa coisa aqui nesse episódio. E parece que agora a coisa vai esquentar pro lado da Barry, né? Porque ali no finalzinho do episódio, inclusive o Jughead narra isso, né? De que parece que agora os diretores estão na mira ali da Barry, né? Porque a Barry ali no finalzinho do episódio, ela faz uma coisa bem afrontosa pra época, né? Que basicamente ela dança e ela mostra muitas partes do corpo, né, ali na TV pra todo mundo ver, e isso na época era um escândalo, né, então parece que agora vai ter muitos problemas aparecendo aí pra Barry, né, então vamos ver como é que vai ser isso aí nos próximos episódios. E falando do Art, gente, eu deixei o Art por último, porque o Art, ele acabou se ligando, né, com outro arco que acontece aqui nesse episódio, que é o Kevin, né, o Kevin, ele teve muito destaque aqui nesse episódio, né, eu gostei disso, eu acho que eu comentei em outros reviews, né, que eu acho que eles se aproveitaram desse pano de fundo dos anos 50 pra trazer bastante questões, né? E principalmente dar destaque do personagem do Kevin, que nunca teve muito destaque, né? E aqui, né, basicamente, né, o Kevin, ele passa aí por uns perrengues por ele ser gay, né, gente? Por ele ser gay, como vocês sabem, né? Ser gay nos anos 50, problemático, né? E aí o pai dele meio que basicamente obriga ele a ser ali da equipe de basquete da escola, né? Porque segundo ele, o Kevin não tá tendo boas influências masculinas ali, e fazer parte ali do time vai ser muito bom ali pra ele. E aí ele é meio que ridicularizado ali dentro do time, porque do meio pro fim, todos os garotos ali, e principalmente o Julian, desconfiam que ele é gay, né? Eles inclusive tentam fazer ele provar que, tipo, que ele é homem e tal. Rola também um pouco desse debate, né, pelo menos ao meu ver, dessa coisa da masculinidade tóxica, né? Tipo assim, que ele tem que provar que ele é homem pra provar pros outros que ele é homem, sabe? Inclusive, né, o Art ajuda ele numa questão ali que o Kevin, ele é meio que empurrado ali pra cima de uma mulher, gente. Tipo, o Kevin menor de idade se envolvendo com uma mulher claramente adulta, né? Tipo, porque, gente, o que é isso aqui, né? Mas era aquela coisa, né, de você se provar, né, como é que se provava a masculinidade, né, nessa época, né? Então, eles bateram muito nessa tecla aqui nesse episódio. E eu gostei de ver muito da amizade do Kevin com o Art, né? Que, se eu não me engano, eles não, sabe, não conversavam muito ali na série, nas outras temporadas, né? Então, eu achei bastante legal isso aqui nesse episódio. E como que o Art apoiou o Kevin aqui nesse episódio, né? Eu achei muito legal. Inclusive, eles literalmente batem nessa tecla de masculinidade tóxica e citam coisas, né? Tipo assim, que o Kevin fala que o pai dele queria que ele fizesse coisas de homem de verdade, que ele não podia gostar de outras coisas, porque gostar de outras coisas não significava que você era homem, né? Mas o Art comenta, né, que tipo, eu gosto de poesia, de livros, de não sei o que, de coisas que não são ditas pra um homem gostar, né? E eles conversam muito sobre essa questão, né? E o Kevin, nossa, mas você parece ser tão hétero, né? Tão homem e tal. Então, eles trocam essas ideias. Inclusive, tem uma cena bem legalzinha no final de que o Art quer manter, aparentemente, essa amizade ali com o Kevin, né? Ele chama eles pra eles conversarem sobre esses assuntos. Então, eu achei muito delicada, muito legal essa parte desse episódio. E eu espero, talvez, ver mais, né, dessa amizade deles dois, né? Porque o Art aqui, nessa realidade, ele não é tão babaca assim, né? Então, tá sendo bem legal acompanhar isso também. E gostei muito de ver o protagonismo que o Kevin teve aqui nesse episódio, né? E essa discussão que eles trouxeram aí em cima do personagem, e se aproveitando aí desse pano de fundo aí dos anos 50. Não tivemos mais de Shawnee, né? Infelizmente, a Cheryl aparece aqui e ali nesse episódio, né? Mas elas brilharam no último episódio e pra mim o que importa é que eles resolveram dar palco, né, pra outros personagens e trazer de volta pelo menos a pontinha aí dessa trama, né, desse mistério aí que talvez traga a Hétero de volta, e quem sabe o Jughead vai correr atrás disso aí nos próximos episódios. Mas é isso, pessoal, vai ficando por aqui mais um review de Riverdale pra vocês. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos e até a próxima. Tchau, tchau!